Bom dia para os alunos do 7º ano da Escola Raulino. Hoje nós iniciamos o nosso 7º vídeo de correção das atividades. Hoje nós iremos corrigir a atividade da página 139, a atividade recursos expressivos, tá? Essa atividade fica abaixo daquela atividade que a gente fez no vídeo anterior, tá bom? É ainda sobre o mesmo poema, só que é uma atividade nova. Pode ver que começa aqui questão número 1. Atividade de recursos expressivos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Observe a presença de marcadores de tempo nestes trechos. Já estava em janeiro, começou sua agonia, e com o passar dos dias aumentava a aflição. Quando chegou fevereiro, seu peito alto batia, até que chegou o dia daquela interrogação. Ali naquele momento veio no seu pensamento sair daquele pepino. Em seguida adormeceu, feito anjos na aurora. Letra A. A presença desses marcadores contribuiu para criar um aumento de tensão na narrativa. Explique por que isso acontece. Pessoal, se vocês observarem, o poema ele conta a história de um homem que um dia teve um sonho que morreria em um determinado dia, e aí ele vai até uma cartomante e ela confirma que ele vai morrer naquele dia, naquela hora. Então, os marcadores de tempo, né, vai nos mostrar que à medida com que o tempo passa, está se aproximando o momento da morte do homem. Então, por isso que cresce essa tensão, essa expectativa. Principalmente a gente que está lendo, a gente fica próximo de descobrir se aquele homem vai morrer ou não. Então, é por isso que ela aumenta a tensão na narrativa. Letra B. Nos dois últimos versos, o marcador de tempo antecipa o desfecho. Por que isso acontece? Se vocês observarem, nos dois últimos trechos aqui, nós temos uma locução verbal, né? Em seguida. Quando diz assim, em seguida, está antecipando o que vai acontecer. Então, quando o verbo adormecer aparece aqui, ele faz o quê? Ele quebra a expectativa de que o homem irá morrer. Porque, por exemplo, você poderia imaginar que seria em seguida ele morre, mas não. Em seguida ele adormece feito um anjo. Então, isso faz com que a expectativa criada de que o personagem fosse morrer, ela quebra ali aquela expectativa, porque ao invés disso ele adormece feito anjo, tá bom? Questão número 2. Considere seus conhecimentos sobre ritmo e releia os versos a seguir. Meu Deus, mas que agonia! Meu Deus, o que faço agora? Letra A. A quem se dirige o personagem nesse momento do texto? E com que finalidade? Aqui já diz, Ele se dirige a Deus, E com que finalidade? Ele está numa situação de desespero, então ele está pedindo o quê? Ele está pedindo ajuda, Está pedindo ajuda a Deus. Letra B. Considerando sua resposta anterior, com qual entonação pode ser lida cada frase, respectivamente? Número 1, interrogativa e exclamativa. Número 2, afirmativa e imperativa. Número 3, exclamativa e interrogativa. Ou número 4, imperativa e interrogativa. A primeira ali, quando eu leio aqui, eu posso ler num tom de exclamação. Meu Deus, mas que agonia! Agora, a segunda, ele está fazendo uma pergunta, então vai ler com um tom de interrogação. Meu Deus, o que faço agora? Então, a resposta vai ser a número 3, tá bom? Aqui tem um quadrinho, eu gosto sempre que vocês façam a leitura desses quadrinhos, porque eles vêm informações que podem ajudar a responder as questões, tá? Letra C. A falta da pontuação na escrita impede que se compreenda o que o personagem expressa? Não. Por quê? Apesar de aqui não ter o ponto de interrogação, pela pergunta você percebe, que o personagem está fazendo uma pergunta. Quando eu falo, meu Deus, o que faço agora? Ele está querendo uma resposta. Então, apesar de não ter o sinal de interrogação, é possível deduzir
o que o personagem quer de cada enunciado, tá bom? E aí nós vamos para a questão número 3. Releia. Ali naquele momento, veio no seu pensamento sair daquele pepino. Letra A. O que significa a expressão sair de um pepino? Pepino, né, tem a ver aí com um problema. Então, sair de um pepino é sair daquela dificuldade, sair daquele problema. Letra B. Essa expressão é típica da linguagem informal. Você conhece expressões com sentido semelhantes usadas em seu cotidiano? Que outras expressões você conhece que têm um significado parecido? Aqui o livro deu algumas sugestões, né? Descascar um abacaxi, que também significa resolver um problema, né? Descaroçar esse angu, essa aqui eu não utilizo, até a do abacaxi eu utilizo bastante. Tirar a batata quente das mãos, eu também não utilizo muito, essa daqui é muito utilizada. Livrar-se de uma fria, né? Coloque aí as que vocês conhecem ou costumam utilizar no seu dia a dia. Letra C. Anote no caderno outras palavras ou expressões informais que foram utilizadas aí no texto. Pessoal, sujeito e cara, né? Porque tem no sentido que eles estão no contexto, né? Haja coração, fazer pantinho. Quando ele diz lá que ele acordou vivinho. Então, são todas expressões que são utilizadas num contexto informal. Bom, vocês vão aí anotar a resposta da letra C da número 3. Número 4. Em um dos versos do cordel, é dito que o calendário voou. O substantivo calendário foi usado em sentido comum ou figurado nesse contexto. Aí a gente vai ler aqui, ó, o que é um sentido figurado? Quando utilizamos uma palavra ou expressão modificando ou ampliando seu sentido, dizemos que foi utilizado em seu sentido figurado. Sentido figurado, pessoal, é aquele sentido que não é o sentido real. Quando eu digo assim, por exemplo, nossa, essa pessoa tem um coração de pedra. Não é que aquela pessoa realmente tem um coração de pedra, porque isso é impossível, né? O que eu estou querendo quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa dura, é uma pessoa que não se amolece, vamos dizer assim, com qualquer situação, tá bom? Então, nós costumamos utilizar várias palavras no sentido figurado. E a pergunta da letra A, o substantivo calendário foi usado em sentido comum ou figurado? O calendário realmente voou? Não, tá? Então, foi utilizado no sentido figurado. Letra B. Ao dizer que o calendário voou, o que o texto do cordel dá a entender? Ele está querendo dizer que o tempo passou muito rápido, né? Passou como um voo, muito rápido. Letra C. Nos versos, outra semana passou, o calendário voou. Há uma metáfora, né? E aí vem aí uma caixinha explicando para vocês o que é uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que usa uma palavra ou expressão para criar uma comparação simplificada com base na semelhança entre duas imagens. Ela faz uma comparação implícita. Então, comparou, né? O calendário voou, né? Com o tempo passar muito rápido. Comparou a passagem rápida de tempo com um voo, com uma coisa rápida. Aí nós temos a primeira pergunta aqui. Como ficaria essa metáfora se fosse transformada em uma comparação? Para que realmente fosse uma comparação, eu precisava usar um elemento comparativo, como, por exemplo, a expressão como. Então, para que fique de fato uma comparação, eu teria que dizer assim: o tempo passou rápido como se voasse. Então, para que de fato seja uma comparação, eu preciso usar um elemento comparativo, que pode ser a palavra como, pode ser tal como, tal qual. São tudo elementos que são usados para fazer comparação. Pergunta número 2 aqui, da número 4. Em sua opinião, no contexto do poema, por que o cordelista escolheu usar uma metáfora e não uma comparação? Pessoal, vamos lembrar
que as figuras de linguagens, elas trazem um sentido, né? Elas trazem a construção de imagens, um sentido mais literário, né, para o texto. E se tratando de um poema, porque esse texto é um poema, a metáfora ela vai criar um efeito mais poético do que uma comparação, tá bom? Então, foi por isso que foi utilizado a metáfora ao invés de uma comparação. Questão número 5. No cordel, o personagem principal atrasou o despertador e adormeceu feito anjos na aurora. Letra A. Que figura de linguagem empregada nesse texto? Aqui é feito uma comparação. Ó, tem até aqui, ó. E adormeceu feito anjo na aurora. Então, tem um elemento que faz a comparação. Letra B. Com o uso dessa figura de linguagem, de que modo se imagina que o homem tenha dormido? Quando eu digo que alguém dormiu feito um anjo, né? Ele dormiu muito bem, ele dormiu numa paz, sem nenhuma preocupação. Letra C. Anote no caderno outro exemplo dessa figura de linguagem empregada no poema. Outro momento em que o poema fez uma comparação. Bateu na sua cabeça, feito badalo de sino. Então, outra comparação, né? Como um badalo de sino. Tem uma comparação aí. Questão número 6. Enquanto esperava a morte, o homem achava que um minuto era um mês. Que sensação do personagem esse exagero exprime, né? Então, quando ele fala que um minuto, né, era como um mês. A sensação causada por seu nervosismo e por sua ansiedade de que o tempo passava muito devagar. Então, pessoal, quando eu crio um exagero, né, dentro de uma fala, eu estou fazendo uso da figura de linguagem hipérbole, que é quando eu uso uma expressão exagerada para enfatizar, né, uma ideia ou um sentimento. E aí nós terminamos essa atividade, tá bom? Vocês viram aí que no texto poético utiliza-se muito o sentido figurado, né? As figuras de linguagem, as comparações, as metáforas, as hipérboles, entre outras. Então, boa correção para vocês e até o próximo vídeo.